Bem-vindos, amigos da boa prosa e poesia. É com prazer que apresento hoje mais um especial de recado poético, apresentando a Zagaia de Moçambique. É o principal nome da cena rap da República de Moçambique. Vamos conhecê-lo um pouco. Tenham uma boa audição. Este podcast é impróprio para menores de 18 anos. A Dama do Metrô, capítulo 21. Malu ergueu a perna e passou-a por cima da cabeça do amante, que se aconchegou comodamente num fremir de desejos e gemidos. Ela não queria só proporcionar prazer. Queria também que o parceiro desse a ela a satisfação, se não fosse plena, fosse aprazível, pelo menos. Por isso, submetia-se aos caprichos dos amantes. Sendo assim, afastou as pernas e entregou-se aos vitupérios da peçonhenta língua. Por causa do feriado, o metrô estava praticamente vazio. Sentia um aperto constrangedor, sem ter noção do que se passava com ela. Talvez por ver o pessoal de um lado para o outro carregando suas malas a fim de desfrutar o feriado prolongado. Havia se preparado mentalmente para aquela ocasião, mas, como sempre, o preparo não fora suficiente. Precisava ainda de muito esforço para entrar numa tranquilidade zen e não se preocupar por não poder fazer o que desejava. Havia muito ainda a aprender. Desculpe, não foi nada. Assustou-se com o rapaz que, ao entrar no trem, esbarrou nela. Malu seguiu-o com o olhar. Sorriu lentamente no brilho dos olhos castanhos escuros, sobrancelhas aparadas cuidadosamente, dentro de um rosto quase oval, sobreposto por mechas de cabelos que teimavam em cair sobre a testa. Retribuindo, o rapaz jogou-lhe de volta o sorriso. Em certas ocasiões, Malu entregava-se a ponto de, conscientemente, desligar-se do que se passava. Seu corpo estava ali, aceitando sem reclamar os carinhos e gestos dos parceiros, às vezes asquerosos, mas sua mente voava em horizontes mais confortadores e agradáveis. Aprendia rapidamente a técnica das prostitutas. Entregava o corpo pelo sustento, recolhia a alma para, se um dia surgisse, o príncipe encantado. Também tinha seus sonhos, que naquele momento eram subjugados aos desejos da carne. Vamos mudar de posição? Disse o amante em seu ouvido com a voz calma e profunda. Está bem, respondeu e virou-se de bruços. Ao vê-lo dentro do terno azul marinho, gravata vermelha e camisa branca, Malu não dera muito valor ao corpo franzino do rapaz. Mas no aconchego dos lençóis, Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 2.21. Febril. Estou febril, delirando. O rosto em fogo, queima, arde, a cabeça dói, a virilha está inchada, incômoda, a nuca parece que uma mão invisível empurra ela para baixo. Os olhos ardem. Os números luminosos do relógio marcam exatamente 18h34 e 19 graus, mas parece que estou com 40 graus de febre. Não é caso para alarme, portanto, não me preocupo muito não. Farei o exame e tomarei o remédio prescrito. Nada de bezetacil. Tenho pavor à injeção. Imagina bezetacil? Pastorelli. No fim da noite, começo da madrugada, sentado à mesa com a caneta entre os dedos, me enfio a procurar palavras numa voraz insanidade mental, conturbado de várias ideias malucas, onde caço uma que vale a pena transformá-la em
história plausível de se ler. Difícil empreitada nesse frio desnaturado, enrijecendo os dedos 11 graus e se comentam que vai esfriar mais ainda, e tem os putos imbecis que viajam para lugares onde a temperatura chegue abaixo de zero só para sentirem mais frio e vestem blusas e blusas, cachecol, casacão, casacão e tomam vinho quente. É um porre o frio. Plataforma do metrô, o vento frio bate no corpo suado, ergo a cabeça pensativo no que vou escrever, enquanto o trem encosta sua carcaça na plataforma e sai gente e entra gente e consulto o horário no celular e vejo que ainda é cedo e verifico que não consigo cronometrar o tempo, chego cedo e sento no banco e leio um pouco até que começo a bocejar e lágrimas escorrem dos meus olhos e procuro escrever um pouco no caderno de capa dura vermelha e sem perceber o caderno escorrega da minha mão, caindo no chão e, assustado, acordo e pego o caderno e rapidamente me levanto e fico andando de um lado para o outro à espera do metrô. Pastorelli. Recado Poético é uma produção independente, roteiro, pesquisas, textos, leitura e apresentação de Pastorelli. Azagaia, o mais influente rapper moçambicano, por Jean Gustavo. Azagaia, nome dado a um tipo de lança curta e estreita, usada para caça ou guerra, é o nome artístico de Edson da Luz. Nascido na vila de Namacha, perto da fronteira de Moçambique com Suazilândia, filho de uma comerciante moçambicana e de um professor cabo-verdiano. Azagaia foi para Maputo, capital do país, aos 10 anos de idade, onde concluiu o ensino médio e ingressou na universidade e no mundo da música pela primeira vez com o grupo Dinastia Bantu. Sua carreira profissional no rap se iniciou em 2006, lançando seu primeiro álbum no ano seguinte, Babalazê, Ressaca na língua xangana, com a gravadora Cotonete Records. Desde então, não se esquivou de diversas polêmicas ao disseminar ideias críticas e contundentes acerca da situação política e social do país, assim como do contexto internacional que o circunscreve. Entre suas produções, destacam-se faixas conhecidas como As Mentiras da Verdade e Combatente da Fortuna, música que consagrou-se como o videoclipe mais assistido da história do rap moçambicano, mesmo contando com uma forte censura televisiva. Azagaia aborda episódios determinantes para a história do país, como o mal resolvido caso da morte do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, vítima da queda de um avião em 1986, ou a turbulenta transição do regime socialista marxista-leninista implementado com a independência do país em 1975 para um capitalismo de livre mercado, com o final da Guerra Fria e da própria guerra de desestabilização do regime, que de 1976 até 1972 assolou o país com o objetivo de levar o projeto socialista ao fracasso. Apesar de Moçambique viver desde 1992 tecnicamente numa democracia de eleições livres, a liberdade de expressão, em alguns casos, segue limitada. Para o rapper
São muitos os obstáculos e ameaças para a livre disseminação de ideias, principalmente quando estas expressam indignação com os rumos que as elites moçambicanas ditam ao país. No entanto, para Zagaia, isto não é um limite. O cantor traz tais críticas para o cerne de sua produção. Por exemplo, quando literalmente convoca os jovens à luta na música à marcha. Entre as consequências da inconformação do artista com a política no país, foi uma de grande repercussão na mídia. Em 2011, Azagaia e seu produtor Miguel Sherba foram parados pela polícia enquanto dirigiam, e com eles foi encontrado um cigarro de maconha chamado suruma em Moçambique. Após se recusarem a pagar propina para serem liberados, foram parar na delegacia, onde ficaram detidos por 2 dias. E assim, o fato caiu na imprensa. O caso trouxe prejuízos à imagem do cantor. Num país com fortes traços conservadores, apesar de registrar alto consumo da erva, considerada uma planta endógena na região. Uma contradição curiosa é que Azagaia e seu produtor foram parados pela polícia quando estavam no caminho para o show do lançamento de um DVD de Azagaia, o que gerou especulações de que se tratava de um cala-boca do governo. Azagaia ficou extremamente chateado e divulgou um comunicado pedindo desculpas aos seus fãs e à sua família pelo episódio, enquanto Serba o defendeu, escrevendo uma nota expondo a hipocrisia que permeava todo o episódio, defendendo a ideia de que se tratava de uma forma de queimar a imagem do cantor junto à opinião pública, levantando o debate acerca da legalização da maconha. Em 2014, Zagaia lançou seu segundo álbum, Kubaluai, significa nascimento na língua sena, que registrou novamente enorme sucesso entre os apreciadores do rap em língua portuguesa. No mesmo ano, com o objetivo de fomentar o debate acerca da legalização da erva e da moralidade hipócrita que obscurece a discussão sobre o tema no país, o rapper acendeu um baseado ao vivo no programa de TV Atrações, apresentado por Fred Josias. O programa saiu do ar no meio da intervenção e o apresentador foi despedido alguns meses depois. A repercussão nacional foi controvérsia e Zagaia declarou em público que havia cometido um erro e que reviu sua atitude, principalmente após pensar na consequência de sua atitude para as crianças. Explicou que precisava fazer uso da erva por ter epilepsia, mas que errou ao exaltar o seu consumo publicamente. No entanto, além do pedido de desculpas, o artista também anunciou que abandonaria a carreira e a vida pública, retornando para a vila de Namaacha. A notícia chocou o movimento do hip-hop, uma vez que Azagaia é considerado um dos rappers de língua portuguesa mais influente fora do Brasil, tendo inúmeros fãs em países como Angola e Portugal. Já em Moçambique, um país no qual é difícil encontrar um jovem do meio urbano, homem ou mulher, que não goste de rap, com sua capital Maputo contando com uma cena cada vez mais efervescente, a novidade foi ainda mais surpreendente. Passado algumas semanas, Azagaia revelou ao público algo que, segundo o próprio, influenciou nas atitudes desencontradas que vinha tomando. Edson da Luz recebeu um diagnóstico de tumor cerebral e anunciou que precisava realizar um tratamento que incluiria
um procedimento cirúrgico para a retirada do tumor, o que precisaria ser feito fora do país. Sua equipe criou uma campanha de arrecadação de fundos pela internet, Help Azagaia, que conseguiu arrecadar mais do que 700 mil meticais, o equivalente a aproximadamente 200 mil euros, que eram necessários para o tratamento. Azagaia foi operado no dia 18 de outubro na Índia e seu estado de saúde encontra-se estável, segundo os relatos que tem divulgado via Facebook. No momento, para qualquer fã, é difícil imaginar que a ideia do cantor de abandonar a carreira e vida pública seja permanente. Pelo menos essa é a esperança. Azagaia, Palavras Certeiras, por Elisandra Souza. Edson da Luz, conhecido como Azagaia, 28 anos, é hoje o principal nome da cena rap da República de Moçambique e também uma pedra no sapato dos governantes e das minorias abastadas que comandam o destino do país africano. Nascido no distrito de Mahacha, província da capital Maputo, Azagaia iniciou a carreira musical entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, formando ao lado do rapper Escudo o duo Dinastia Bantu. Um ano após o lançamento do álbum Siavuna, 2005, único disco do grupo, a dupla se separou. Escudo se afastou da música. Na verdade, ele continua até hoje, mas já não dá as caras. E eu, como tinha vontade de continuar, continuei. Conta. Com o Cotonete Records, produtora moçambicana de hip hop, Azagaia lançou Babalazé, 2007, seu primeiro trabalho solo. Ainda durante o pré-lançamento do single do álbum As Mentiras da Verdade, muitas polêmicas. A música, que levanta suspeitas sobre o envolvimento do governo sul-africano na morte de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique após a independência do país, foi censurada pelos meios de comunicação do país e, como tudo que é proibido, no dia do lançamento do disco foram vendidas mais cópias do que esperado. Um ano depois das desagradáveis ocorrências envolvendo as mentiras da verdade, mas com mais confusão. Em 5 de fevereiro de 2008, boa parte de Moçambique foi tomada por greves e violentas manifestações populares contra o aumento na tarifa de transportes. Inspirado no conturbado episódio que deixou ao menos 3 mortos, as acusações sobre os óbitos recaem sobre a polícia moçambicana. O rapper escreveu a música Povo no Poder, onde diz em um dos trechos: já não caímos na velha história, saímos para combater a escória. Ladrões corruptos, gritem comigo para essa gente ir embora. Gritem comigo, pois o povo já não chora. Não demorou e o artista, suspeito de atentar contra a segurança do Estado, foi convocado pela Procuradoria-Geral da República a dar explicações. Os atritos entre o músico e ativista social com as autoridades do país africano, porém, não param por aí. Em 30 de julho de 2011, Azagaia foi preso em Maputo quando estava a caminho do lançamento do videoclipe A Minha Geração, que, assim como a grande maioria das músicas que compõe, tece duras críticas ao governo e à sociedade moçambicana. Após uma revista policial, foi encontrado no bolso do produtor do artista um pequeno cigarro de maconha, em quantidade permitida pela lei moçambicana. Azagaia ficou detido por 48 horas. Na ocasião, houve várias manifestações em solidariedade ao músico.
Atualmente, o rapper prepara o seu segundo álbum solo. Algumas faixas e videoclipes deste novo trabalho já estão disponíveis na internet. Para o desespero do governo moçambicano, a lança de Azagaia continua afiada, certeira e letal. Quem é Azagaia e qual o significado deste nome? Azagaia sou eu, um rapper de intervenção social. Azagaia significa uma lança de cabo curto, um instrumento de guerra africano. Eu escolhi esse nome porque sempre achei que a música rap tem muito a ver com intervenção social. E pegar numa arma sendo um MC faz todo sentido. Escolhi esse nome também para relacionar minha identidade africana à minha música, pois o hip hop é uma cultura ocidental. Hoje em dia é uma cultura global. Acho que cada lugar tem que buscar uma maneira de nacionalizar o estilo, através do nome, através de alguma percussão, um ritmo. Também pensamos nessa lógica que escolhi a Azagaia. Quando você se aproximou do movimento hip hop? No princípio não era hip hop, era só música rap. A arte de colocar ideias e acontecimentos com um ritmo em cima de uma base instrumental e só. Isso em meados de 1997, quando comecei a escrever as primeiras letras na escola com um grupo de amigos. Até então, não entendia bem o que era a cultura hip hop. Isso só veio acontecer a partir de 2000 ou 2001, mais ou menos, quando gravei minha primeira música. Na ocasião, eu já tinha mais conhecimento sobre o que era o hip hop. Então, primeiro eu me apaixonei pelo rap e só a seguir que eu soube que o rap faz parte de uma cultura bem maior. Fale um pouco sobre sua trajetória no hip hop. Tudo começou com a dinastia Bandu, criado por volta de 1990-2000. Nós, Escudo e eu, éramos muito fãs de Wu-Tang Clan, grupo norte-americano de rap, e o nome do nosso conjunto tinha muito a ver com esse fanatismo que tínhamos por eles. Como você deve saber, o Wu-Tang Clan tem inspiração na cultura chinesa, o que envolve muito esse lance de dinastias. E a gente se apegou a essa palavra, que é uma expressão de força, de reinado, e que tem a ver com o hip hop também. Então, incorporamos o nome Bantu, que são os povos daqui. O que fizemos foi importar essa filosofia e relacioná-la com coisas mais nossas. Lançamos nosso único álbum em 2005, Siavuma. Essa é a história da dinastia Bantu. Em 2006, Escudo se afastou da música. Ele começou a trabalhar e eu fiquei no ataque meio desprotegido, só fazendo ataque sem a minha defesa. Mas, como tinha vontade, continuei solo e fui firmando o nome Azagaia. Até que no ano 2007 saiu meu primeiro single, As Mentiras, da Verdade, que fez com que o país inteiro me conhecesse. Influências e inspirações? Uma grande influência que eu tive foi o Gabriel, o Pensador. Ouvi muitas músicas com o resto do mundo que dizia: eu quero morar numa favela. E isso me agradava muito. Não entendia a profundidade das letras, mas me agradava muito a descrição daquela realidade. Gosto muito de Talib Kweli, Mos Def e da linha mais convincente do hip hop americano. Mais recentemente, também passei a acompanhar o Valete, rapper português. Você tem ouvido um rap brasileiro? Além do Gabriel, o Pensador, ouvi e tive contato com Marcelo D2. Também gosto bastante de MV Bill e as formas de suas músicas, que eu me identifico mais. Já o 509 e o Emicida eu conheci recentemente e estou gostando de ouvir. Dos Racionais MCs, que é um grupo lendário no Brasil, curto a maneira explícita que eles falam das periferias. Eu sei que vocês, brasileiros, têm milhares de grupos, mas esses são os que eu conheço. O
que significa dizer a verdade em Moçambique? Dentre os vários significados que essa palavra pode ter em Moçambique, eu vou dizer dois. Por um lado, é um ato de coragem, de justiça, de liberdade. É um pouco viver a democracia que acreditamos que existe, formal e oficial que existe aqui. É um exercício de transparência. Politicamente falando, é uma ferramenta para exercermos a democracia, valorizar e deixar que seja ouvida a opinião da maioria, o que o povo diz e o que o povo sente. É essa verdade que queremos que seja cada vez mais dita e ouvida. Por outro lado, eu diria que é quebrar um pouco com a tradição. Não sei se vou dizer africana, mas talvez falar de Moçambique. Porque aqui, às vezes, a verdade choca as figuras do poder. Para eles, o mais importante seria obedecer às palavras dos mais velhos, dos mais poderosos, dos chefes. Dizer a verdade quebra um pouco com isso, ainda mais nos dias de hoje, uma vez que as pessoas que estão no poder ocultam muito a verdade como uma forma de fazer a manutenção deste poder. Nas suas letras, você também fala muito de criar um partido de verdade. Você criaria um partido de oposição? É filiado a algum partido? No momento, não. Mas eu já tive uma vida bem mais ativa, uma vida política partidária bem mais ativa. Houve uma ocasião que eu apoiei um candidato do Partido Independente de oposição, que concorreu na cidade de Beira para presidente da província. Ele tinha sido afastado do seu próprio partido porque o partido queria que outra pessoa concorresse. Ele estava sendo impedido pelo próprio partido. Então, ele concorreu como independente. Ele ganhou e continuou fazendo um bom trabalho. Depois ele criou um partido chamado MDM, Movimento Democrático de Moçambique. Trata-se de um partido voltado para os jovens, uma vez que em Moçambique boa parte das figuras que estão no poder fazem parte da história da libertação do país, que aconteceu nos anos 60 e 70. Hoje, essas pessoas estão com 50 ou 60 anos. Mas o problema não é exatamente a idade. Somando a forma de governação do partido, um partido de velhas glórias, podemos assim dizer, faz com que os jovens procuram outras alternativas de votos. Meio por emoção, eu apoiei esse candidato, mas também apoiei o partido, mas só como simpatizante. Eles queriam que eu me candidatasse a deputado, mas isso nunca chegou a acontecer. Foi nesse período que eu me envolvi com a política partidária, mas não faço parte de nenhuma. A população de Moçambique é refém de dois partidos, Fremilo e Renamo. E esse terceiro partido, MDM, veio para desequilibrar a balança. Apoiei, porque quanto mais partido tivermos, será melhor para exercermos a democracia. O que você acha do intercâmbio cultural entre Brasil e Moçambique? Eu acho muito bom. Eu olho para o Brasil como um país que sabe aproveitar e vender a sua cultura. Consegue ser conhecido mundialmente pelos seus hábitos culturais, pela sua cultura. Moçambique deveria aprender, tem tanta coisa boa aqui que não é valorizada. Acredito nos moçambicanos e talvez a África de uma forma geral, porque a África é muito intensa em termos culturais. Tem muito a aprender com as técnicas e a experiência que o Brasil tem de pegar sua cultura e retransmiti-la para o mundo. A África não é só fome e pobreza. Ao seguir o exemplo do Brasil, a África tem grandes potencialidades para ter uma indústria cultural bem forte, que até pode ajudar bastante na educação. Muitas vezes somos obrigados a seguir caminhos já traçados, pegar o que já existe, as coisas que as pessoas sabem fazer e arranjar uma forma boa e bonita de mostrar ao mundo. É assim que vejo o Brasil. O Brasil veio da África
E esse intercâmbio, em muito, já está atrasado. Está muito mais do que na hora dos brasileiros saberem sua origem e também levar africanos para lá, para mostrar como eles desenvolveram aquilo que está no seu DNA. E para finalizar, tem tanta coisa para falar em uma entrevista, mas talvez voltar a frisar o intercâmbio cultural acima de tudo, porque o empresarial já está acontecendo, com muitos empresários e empresas brasileiras se instalando por aqui. O que falta é o povo daqui conhecer o povo de lá e o povo de lá conhecer o povo daqui. Eu queria que isso pudesse acontecer mais. Vocês vindo aqui e nós indo para lá é o mais bonito que pode acontecer, porque só dessa forma vamos quebrar os preconceitos. O Brasil que a gente conhece é o Brasil das novelas e a África que vocês conhecem deve ser a África dos telejornais. A África é muito mais, e o Brasil também é muito mais do que as emissoras transmitem. E essa aproximação de pessoas como nós, músicos, artistas, é a única que pode trazer a verdadeira imagem, fazer as pessoas conhecerem a verdadeira imagem desses lugares. Elisandra Souza é poeta, jornalista, editora da Agenda Cultural da Periferia e apresentadora do programa Agenda Cultural da Periferia na Rádio Heliópolis. A Marcha, de Azagaia, do álbum Version. Eu falo de povo para povo, porque eu sou povo e tu és povo. Usamos a mesma linguagem, e quando tu falas, eu te ouço. Quando eu falo, tu me ouves. Partilhamos as mesmas dores. Se te cansaste de pedir favores, então venha para a marcha. Tu que és mal pago, mas te esfolas no trabalho, tu que não és pago e recebe esmolas no trabalho, sim, tu que és humilhado por não teres ido à escola, ninguém percebe que tivesse que pegar cedo no trabalho. Tu que pagas impostos, fica sem nada nos bolsos, tu que fazes dirigentes engordarem como porcos, tu que não percebes economia nem política, dizem que o país desenvolve, mas no teu prato não vês comida. Tu que serás lembrado só nas próximas eleições e verás o candidato em helicópteros e aviões, tu que vieste para a cidade à procura de sustento, porque no campo a agricultura não dura sem investimento, tu que te apertas com os teus filhos num quarto de dependência, acordas cedo, dormes tarde a lutar pela independência? Sim, tu que és escorraçado nos passeios da cidade, a mesma polícia que te escorraça não quer criminalidade? Tu que te formaste, mas isso não basta no currículo, mais importante que habilitações é ser membro do partido. Tu que és do centro, és do norte e às vezes dói-te muito ver tua província empobrecer, será que Moçambique é só Maputo? Tu que perdeste a tua família no paiol de Malhazine e não viste os culpados serem julgados pelo crime? Tu que perdeste heróis e amigos vítimas deste regime, se não gritares comigo, eles não pagam pelo crime. Ladrões fora, corruptos fora, assassinos fora. Gritem comigo para essa gente ir embora. Agora que estamos juntos, vou vos contar um segredo. Eles não podem conosco. Eles agora é que têm medo. E na nossa causa justa, eles não podem se infiltrar. Eu vou vos dar a lista dos que temos que rejeitar. Não tu que queres fazer deste país tua propriedade. Vens com discursos democráticos para disfarçar tua identidade. Não tu que multiplicas diariamente a tua riqueza. E depois dizes ao povo, vamos combater a pobreza. Não tu que, em vez de fábricas, constrói supermercados, aumenta os preços dos produtos muito mais que os ordenados. Não tu que constróis estradas
para servirem de corredores, porque é que não constroem fábricas esses investidores. E no país do deixa andar surgiu um novo mistério. Será que quem não consegue andar manda queimar o ministério? Mas a culpa não é só deles. Nós também temos Judas. Vou apontar algum deles e vê-las se tu me ajudas. Não tu que só és do povo, até que eles te comprem. Não tu vives bem hoje, esquece como era ontem. Não tu que não dás a mão porque o problema não é teu. Sim, tu que só dás a mão porque queres o que é meu. Não, tu sobes pisando nos que sofrem como tu, e não percebes que somos povo e o problema é comum. E quando chega a hora do voto, tu passas para o outro lado e voltas a eleger esse teu Deus diabo. O povo tem o poder de escolher aquele que vai governar. Nós é que vamos eleger. E se tu não andaste na linha, então põe-te a pau. Não nos vai manipular, pois o povo tá mal. Para fora. A velha desculpa já não cola. Este não é o povo de 75. Este povo foi à escola. Este povo está cansado de processos arquivados, ministérios queimados e paiós rebentados. E o terror instalado, as vossas pensões não pagam. E pelo mercúrio roubado, os nossos caixões é que pagam. Mandam e desmandam, e há quem diga que são patrões. Mas se comem do meu ordenado, eu diria que são ladrões. Eu nunca viro a cara à luta, de Azagaia. Eu nunca viro a cara à luta. Sou gigolô se a vida é prostituta. Sou como a estátua de Samora minha, postura nunca muda. Não se quebra, não se dobra, não se verga, não enferruja. E se alimenta desses escândalos de Guiana, teme posa. Eu aprendi a desaprender todo esse medo que me ensinaram. Chamam-me Nelson Mandela pelo tempo que me aprisionaram. Prisão domiciliária. Eles vêm, tu não lhes vês. E dão-te a razão diária pelos rádios e TVs. Eu mergulho na diferença, tu te envergonhas delas. Tu és brancos, tu és preto, a minha cor é aquarela. E não me defines nos padrões do Banco Mundial de FMI. Eu me defino nos padrões espirituais de Gandhi. Sobe o preço de uma vida, todos sabem o seu valor. Então, vejo muito a cobrá-la para usá-la como penhor. Então, eu vivo cada dia como se fosse o último. Eu tenho as e valetes na banca como trunfos. Nacionaliza o global. Eu globalizo o nacional. E organizo o funeral desse mundialismo ocidental. Pessoas sob anúncios publicitários com sorrisos comerciais. Eu só vendo meu sorriso a preço dos meus ideais. Aumentam os números racionais. Então eu irracionalizo. Vocês sabem, já foi pensado. Eu não penso, eu improviso. Não sigo modas. Cheques modas, faço modas. Queres modas? O teu cérebro é xerox, por isso só pensas em fotocópias. A Zagaia eu me autoproclamei. Países independentes, sou ditador da minha lei. As TVs eu desliguei, a rádio não sintonizei. Este é o meu 25 de setembro, a minha luta eu comecei. Espero que tenham gostado desse episódio, onde apresentei o especial sobre a Zagaia de Moçambique, um nome importante no cenário rap, e recomendo ver no YouTube Recado Poético na íntegra e em pequenos cortes. Ouçam, vejam, deixem seu like, compartilhem para que mais pessoas amantes da boa literatura
desfrutem de recado poético. É isso e obrigado, e até o próximo episódio.